Bem-vindos. Pra quem ama futebol no Brasil, vamos combinar, esta época do ano tem uma energia diferente. Totalmente. Não tem jogo, não tem campeonato rolando, mas a adrenalina está a mil com a janela de transferências, né? É o dia inteiro de F5 no celular. Exato. É nome que surge, negociação que vaza, é aquela expectativa pra saber se o reforço dos sonhos vai chegar. E é justamente no meio desse furacão que a gente mergulha hoje. Tem uma notícia quente, sabe? Daquelas que fazem barulho, envolvendo um dos gigantes do país, o Corinthians. Parece que o Timão tá se movimentando nos bastidores pra fazer uma contratação de peso. Nossa missão aqui é esmiuçar uma única fonte, uma matéria do jornalista Pedro Ramiro, pra entender o que é fato, o que é estratégia e, claro, qual é o tamanho do risco. O nome da vez é o do venezuelano Jefferson Savarino, que hoje está no Botafogo. Exato. E o legal dessa história não é só a manchete. Corinthians quer Savarino. Isso, por si só, já seria interessante. O que realmente chama atenção aqui é o como. O como, né? São os detalhes da negociação, as condições, as peças no tabuleiro. É um verdadeiro jogo de xadrez, que diz muito sobre o momento financeiro e estratégico não só do Corinthians, mas também do Botafogo. Gosto dessa analogia do xadrez. Então, qual é a primeira peça que o Corinthians moveu nesse tabuleiro, segundo a notícia? Porque o que o Pedro Ramiro traz é que o clube avançou para uma conversa direta com o pessoal do Savarino. E eu queria destacar essa expressão, conversa direta. Não é mais aquela sondagem de longe, sabe? Não é. Aquele disse-me-disse de empresário, parece que o negócio subiu de nível. É quando o clube senta à mesa com os representantes do atleta e o papo se torna concreto. Deixa de ser só especulação. Exato. Deixa de ser uma consulta sobre a situação do jogador e passa a ser uma discussão sobre projeto, tempo de contrato, luvas e, o principal, salário. É o Corinthians dizendo com todas as letras: nós queremos você e estamos prontos para formalizar uma proposta. Isso tira o Savarino da lista de possibilidades e o coloca no topo da lista de alvos prioritários. Ou seja, a coisa ficou séria. E se por um lado o Corinthians está mostrando essa intenção toda, o que a notícia diz sobre a outra ponta, a do Botafogo? Porque não adianta nada querer se o clube atual do jogador fechar a porta. E aí é que a trama fica realmente boa. Segundo a apuração, o Botafogo não só está disposto a negociar, como a notícia traz um detalhe que é a cereja do bolo. O Glorioso pode aceitar uma troca por um jogador do Corinthians não revelado. Opa! Isso muda tudo. Tira a negociação do campo puramente financeiro e a transforma numa operação muito mais complexa e estratégica, sabe? Agora temos um elemento de mistério na equação. Total. Essa ideia de troca é sempre fascinante, mas na prática, por que o Botafogo se interessaria por isso em vez de simplesmente pedir um caminhão de dinheiro pelo Savarino, que é um dos seus principais jogadores? Pois é, essa é a pergunta-chave. Se a gente olhar para o cenário atual do futebol brasileiro, essa é uma jogada de inteligência de mercado. O Botafogo sabe que se vender o Savarino, vai receber um valor X. Certo. Mas imediatamente depois terá que ir ao mercado com esse dinheiro na mão para buscar um substituto. E o que acontece quando um clube está com dinheiro e precisa de uma peça de reposição? O mercado inflaciona. O famoso cheiro de dinheiro fresco. Exatamente. Todo mundo vai pedir mais caro. Ao aceitar uma troca, o Botafogo pode resolver dois problemas de uma só vez. Primeiro, dá uma saída para o Savarino e segundo, recebe em troca um atleta aqui, que já foi mapeado pela sua análise de desempenho, que preenche uma carência do elenco de forma imediata. É uma forma de se proteger, então. É uma forma de se proteger da especulação e otimizar a operação. Isso é algo que a gente está vendo cada vez mais no Brasil pós-pandemia. Clubes com orçamentos mais controlados precisam ser criativos para competir com os gigantes financeiros. Faz sentido. O Botafogo aqui não está só vendendo um jogador. Ele está competindo num ecossistema onde não pode lutar com as mesmas armas financeiras de outros. É uma jogada de sobrevivência estratégica. Entendi. E pelo lado do Corinthians, a troca também seria vantajosa? Ou seria só uma forma de convencer o Botafogo? Olha, a vantagem é mútua, se for bem executada. Pro Corinthians pode ser uma maneira de abater o valor total da transferência. Em vez de pagar, sei lá, 5 milhões de dólares, eles pagam 3 e incluem um jogador avaliado em 2. Mas a principal vantagem pode ser gerencial. O Corinthians tem um elenco grande. Sim. Essa troca permite desovar um jogador que talvez não esteja nos planos do treinador para a próxima temporada, ou que tem um salário considerado alto pelo que entrega em campo. Eles transformam um ativo que está parado ou subutilizado numa peça que eles consideram fundamental. E já que a gente entrou nesse jogador misterioso, vamos especular um pouco. Que tipo de jogador o Corinthians poderia oferecer? Porque a identidade dele diz muito, né? Com certeza. E aqui cabem alguns cenários. Poderia ser um jovem da base, um atacante como Wesley, por exemplo. Nossa. Seria uma aposta de risco altíssimo. O Corinthians estaria abrindo mão de um potencial de revenda futuro enorme para ter um resultado imediato com o Savarino. A torcida provavelmente não gostaria. Não mesmo. Poderia ser um jogador mais experiente, um veterano como Fagner. Nesse caso, a mensagem seria outra: aliviar a folha salarial e renovar o elenco, abrindo mão de um ídolo em fim de ciclo. Ou, um terceiro cenário, poderia ser um jogador de uma posição que o Corinthians tem excesso de peças, talvez o meio-campista. Cada um desses nomes conta uma história completamente diferente sobre as prioridades do clube. O nome desse jogador não revelado é quase uma notícia à parte. Mas vamos voltar ao alvo principal, o Savarino. A matéria lembra que ele esteve na mira de outros clubes brasileiros recentemente. É um jogador que tem mercado. O que ele traria para o Corinthians em campo? Ele traz uma característica que talvez seja mais procurada no futebol hoje: o 1 contra 1. O drible que quebra a linha defensiva. O jogador que desequilibra. Exato. O Savarino é um ponta agudo, rápido, que busca jogada individual. O Corinthians, em vários momentos da última temporada, parecia um time previsível, sabe? Que trocava passes de lado, mas tinha dificuldade em furar defesas mais fechadas. Sim, lembro bem disso. Savarino é o tipo de jogador que resolve isso. Ele chama a responsabilidade, parte pra cima, é uma arma pra desequilibrar jogos amarrados. E pra ter um jogador desse calibre, o investimento é alto. A notícia fala num salário na casa dos R$800 mil por mês. É um valor pesado mesmo pro Corinthians. É um salário de protagonista. R$800 mil por mês te coloca no primeiro escalão de salários do futebol brasileiro. Com certeza. Não se paga isso pro jogador que vem pra compor elenco. É um investimento pra ser titular absoluto e decisivo.
Esse número por si só é uma declaração de intenções. Mostra que a diretoria e a comissão técnica enxergam no Savarino a peça que pode mudar o patamar do time no ataque. É uma aposta alta. Muito alta. E que coloca uma pressão imediata por resultado tanto no jogador quanto em quem o contratou. Um salário desses vem com um pacote de expectativas enorme. É um recado pra torcida e pros rivais, mas parece que tem um elefante enorme no meio da sala de reuniões do Corinthians. E a notícia não ignora. Aí é que tá. O clube precisa resolver o transfer ban na FIFA antes de tentar contratar algum jogador pra temporada 2026. E pra quem não tá por dentro, isso quer dizer, de forma bem direta, que o Corinthians hoje está proibido de inscrever novos atletas. Simples assim. E é crucial entender que isso não é um detalhe burocrático, sabe? É a parede na frente do negócio. É o que trava tudo. É a condição número 1, o pré-requisito, para que qualquer uma dessas conversas, trocas e propostas salariais saia do papel. Tudo isso que estamos discutindo, o interesse, a troca, o salário, está acontecendo num plano hipotético, que depende da resolução dessa pendência com a FIFA. O que, convenhamos, adiciona uma camada de risco absurda. O Corinthians está negociando um reforço de peso sem ter a garantia de que poderá inscrevê-lo. Isso é confiança ou é desespero? É uma ótima pergunta. E pode ser um pouco dos dois. Por um lado, mostra que a diretoria tem um plano e está confiante de que vai conseguir o dinheiro para quitar as dívidas que geraram a punição. Eles estão trabalhando em paralela. Enquanto um departamento corre para levantar fundos e negociar com a FIFA, o departamento de futebol já está montando o time do futuro para não perder tempo. Isso é planejamento. Mas tem o outro lado. O outro lado é o risco da aposta. Se por qualquer motivo o Corinthians não conseguir reverter o transfer ban a tempo, todo esse esforço de negociação vira pó. Vira nada. O clube perde credibilidade no mercado, desgasta a relação com o staff do jogador, com o outro clube. É uma aposta de tudo ou nada. E vale lembrar, não é a primeira vez que o Corinthians flerta com esse tipo de problema. Pois é. O histórico recente de gestão financeira do clube acende um sinal de alerta para o torcedor. Essa negociação pelo Savarino, com esse obstáculo gigante no caminho, é um microcosmos dos desafios que o Corinthians enfrenta hoje. A necessidade de ser grande em campo versus a urgência de ser organizado fora dele. É uma corrida contra o tempo, em várias frentes. Então vamos tentar amarrar as pontas aqui. O cenário é: o Corinthians foi pra cima do Savarino com uma proposta séria. O Botafogo topa conversar e acena com a possibilidade de uma troca envolvendo um jogador misterioso. Isso. O projeto pro Savarino envolve um salário de estrela. E tudo isso depende única e exclusivamente da capacidade do Corinthians de limpar seu nome na FIFA e se livrar do transfer ban. É isso. O resumo é perfeito. É uma operação ambiciosa, cheia de variáveis e com risco altíssimo. E isso nos leva a um pensamento final, algo para se observar nas próximas semanas. A questão mais óbvia na cabeça de todo mundo é: será que o Corinthians vai conseguir pagar o que deve e derrubar o transfer ban? É uma pergunta de sim ou não. Exato, mas eu acho que a questão estratégica mais profunda e que revela mais sobre o futuro do clube é outra. Supondo que eles consigam resolver a questão na FIFA e a troca realmente aconteça, a gente precisa ficar de olho em quem será esse jogador não revelado que vai pro Botafogo. Quer dizer, que a gente deveria estar olhando tanto pra porta de saída quanto pra de entrada? Exatamente, porque a identidade desse jogador que o Corinthians está disposto a ceder vai nos dizer muito mais sobre o projeto de 2026 do que a própria chegada do Savarino. Faz sentido. Se for um jovem promissor, significa que o clube está queimando uma prata da casa por uma solução imediata, talvez por pressão por resultados. Se for um veterano caro, mostra uma clara intenção de reestruturar a folha salarial e o perfil do elenco. Se for um jogador de uma posição específica, pode sinalizar uma mudança tática radical planejada pelo treinador. A peça que se sacrifica no xadrez para capturar a peça do adversário muitas vezes revela a estratégia do jogador. É uma boa analogia. Nesse negócio, o jogador que sai pode ser tão ou mais notícia do que o jogador que entra. É nele que podem estar as respostas sobre o verdadeiro rumo que o Corinthians quer tomar.